Convite. Boa noite a todos. Espero aí poder colaborar um pouquinho aí para esclarecer o pessoal sobre um pouquinho da hipnose aplicada para o esporte. Legal. Bom, fiquei sabendo que você trabalhou dentro do UFC, que você tem uma certa experiência com essa galera. Conta pra gente, conta um pouco mais como foi sua carreira, onde que você já atuou com a hipnose? Pois é, Roberto, hoje eu sou preparador mental da equipe PRVT Girls, então ali eu estou praticamente assessoro as principais lutadoras que estão no UFC, à exceção da Jéssica Batistaca, que eu não atendo ainda, e do resto da equipe toda. E aí já trabalhei com um atleta de natação, e foi muito legal, e com um atleta de corrida, né? Bem específico. E também com uma moça do hipismo. Nossa, então Que já foi trabalhou também, com vários esportes diferentes. já sim. Uhum. E o mais legal é a gente perceber o grande campo que há para os profissionais, né, da hipnose com relação ao esporte. Aí a gente fala de esporte em alto rendimento. Logicamente, a gente tem aí, né, os mais diversos motivos para a prática esportiva, um pouquinho mais séria, desde aqueles que são de final de semana, mas querem melhorar a performance e tal, até os atletas de elite, né, que tem aí toda a parte mental, e eles começaram a acordar para isso, o quanto é importante esse trabalho durante o camp também, né? Uhum. E conta pra gente um pouco mais. Você já trabalhou com alguns lutadores do UFC que são bem famosos, bem conhecidos. Com Sim, quem que você sim. teve a oportunidade de trabalhar? Vamos lá. Com quem eu tive a oportunidade, até continua comigo até hoje, a Priscila Pedrita, que está no UFC, a Carol Rosa, também que eu vim acompanhando desde sempre, que também é do UFC, está aí com 2 vitórias, deve lutar em breve. Tem a Jéssica Delboni no Invicta FC, e tem uma galera da PRVT Boys também, Vinícius Sorriso, Tafarel Brasil. Então tem um pessoal, tem uma gama. Eu já cheguei a atender 8 lutadores na mesma noite, Nossa, então, cara. antes da luta. Então, assim, Uhum. eu atendi muita gente. E é muito legal, porque primeiro, uma forma, realmente a gente chega no objetivo, que é ter o reconhecimento. E nesse caso foi muito legal, porque foi um reconhecimento mundial, né, da hipnose no ambiente de MMA, principalmente, que foi aquele que, principalmente, eu me coloquei à disposição para poder divulgar. Né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu sempre acompanhei o UFC desde o UFC 1. Então, para mim, depois que eu descobri a hipnose, eu falei, poxa, né, é impossível a luta continuar a mesma e a gente não levar isso, né, para o MMA. E graças a Deus deu tudo certo. E hoje em dia a gente está aí, galgando ainda outros espaços. Ainda tem muito espaço aí. Uhum, que legal. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já me respondeu. Ia te perguntar se você se sente bem estando nesse meio, né? Porque provavelmente está no meio de um ambiente que é muito diferente do terapêutico convencional, né? Sim, perfeito, Roberto. Ótima pergunta. Eu acho que vale a lição, que é a seguinte: não dá para a gente se inserir nos meios aos quais a gente não pertence ou não se sente bem neles, né? Independentemente do porquê que você está ali, né? Se você tá olhando só dinheiro ou só projeção, alguma coisa, você precisa entender que, primeiro, é muito importante que você conheça o ambiente, né? O ambiente de academia, o ambiente de luta, tal, porque não só para você criar um grande rapport, porque se o atleta começar a falar com você e você não souber entender muita coisa do riscado, fica muito difícil você manter um rapport. E principalmente entender o dia a dia do atleta, né? Saber que não dá para botar muito atleta para escrever, para ficar botando meta, ele tem um dia a dia muito duro, então a gente tem que ser bem objetivo e claro, né, na abordagem. Uhum. E é engraçado porque é o seguinte, por mais que a gente esteja falando de uma abordagem um pouco diferente da hipnose, não ficar só na terapia, eu acredito que grande parte do processo que você deve trabalhar é um pouco terapêutico, né? Existe uma lei da hipnose que diz o seguinte, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta inconsciente. O que é isso? É aquele julgamento que a pessoa vai ter dentro da cabeça. Nossa, será que eu vou dar, que vou bem? Será que eu vou ganhar essa luta? Será que eu vou encaixar esse soco? Isso acontece no meio do UFC? Como que isso funciona?
Sim, totalmente. Muito boa pergunta, Roberto. Eu acho que o que a gente tem aí, e para meio que quebrar uma mítica, eu posso te falar que 80% da aplicação da hipnose no meio desportivo é clínico. A gente está falando aí de ansiedade, a gente está falando aí de controle de fome, de sede, está falando de recuperação energética, enquanto o atleta está ali exaurido, está cansado. A gente está falando de change work, muita coisa de change work ali. Por quê? Porque antes de um excelente atleta, a gente precisa ter uma excelente pessoa, uma pessoa comprometida, uma pessoa disciplinada, uma pessoa confiante no que ela é, e muitas vezes a gente precisa ir lá atrás para poder entender como aquela pessoa se enxergava e se enxerga a questão da autoimagem, para que ela possa galgar os passos que ela se determinou a galgar. Então, eu posso te falar, você acertou na mosca, a maior parte do que a gente usa é de hipnose clínica. Né? E aí a gente tem, logicamente, uns bons ajustes para aumento de performance, e aí vem tudo a reboque, vem tudo juntinho. Legal. Eu acho interessante, Alan, porque eu não sou do meio do esporte, mas eu gosto muito de dar uma olhada sobre esse tema. Tinha um tempo atrás que você via o recorde mundial de quem corria mais rápido. Eu não lembro qual das corridas que era, mas você ia lá, estava sempre o recordista, estava sempre muito próximo. E hoje, quando a gente vê que os recordes, alguém que estoura aquele recorde, de repente alguém logo em seguida já estoura de novo o recorde, alguém vai estourando, e a gente vê que é só alguém passar do recorde que alguém vai logo em seguida. Né? E a gente vê hoje que a limitação dentro do esporte de alto desempenho não é só muscular, não é só física. Né? Muitas vezes, eu acho que a questão mental e emocional do lutador vai fazer todo impacto nesse processo. Existe alguma crença muito comum, alguma percepção muito comum, ou aquele ponto que você vê assim, que geralmente tem que bater e o lutador vai dar um rendimento ainda maior? Sim, você tem toda a razão. Primeiro, porque quando você tem uma quebra de recorde, você tem uma quebra de crença. Né? É possível fazer. Opa, se é possível, peraí que eu vou bater também. Então, geralmente, a coisa vem logo depois, logo após. Se alguém já bateu, eu posso bater também. Uma coisa que a gente percebe no lutador é, muitas vezes, uma preocupação exagerada com o oponente. E aí é muito importante. E, geralmente, a cabeça do lutador pode ser a salvação dele, mas pode ser a desgraça também, porque ele consegue construir cenários incríveis aonde ele acaba supervalorizando o adversário e os suas habilidades. E geralmente o que a gente tem ali é muito mais colocar o lutador na sua bolha, né? Ele se entender, se perceber, ver o que ele está melhorando. Muitas vezes a crença é boba. Por exemplo, eu posso dar um exemplo da própria Carol Rosa, que está aí no UFC hoje, e antes dela subir para o UFC, ela teve uma luta que ela venceu a luta, mas quebrou as duas mãos. E dali para frente, os treinos dela não foram os mesmos. Você sentia que ela tinha medo de bater, e a primeira coisa que ela falava depois que o treino não era lá muito bom, era o problema com, minhas mãos, eu nunca mais vou ser a mesma. Isso é bem claro. E aí é muito legal a gente entender o quanto é importante a gente desenvolver a escuta ativa. Porque os atletas o tempo inteiro dão ali, né, a deixa para a gente poder entender como é que eles estão pensando. E aí eu prontamente, quando olhei, falei, realmente, você nunca mais vai ser a mesma. Você vai voltar melhor. Você lembra da sua luta? Pá, e aí começa a enaltecer a luta. Falando assim, olha, agora você está começando a entender que talvez não seja para você o UFC. Depois de você ter uma vitória maravilhosa dessa, você está com medo do sucesso. Isso é totalmente cabeça. Falou, mas eu não estou conseguindo sair. Eu falei, peraí que eu vou te ajudar. Que explicação bonita, hein? Toda bonita e rápida, né? E rápida. Então, assim, quando a gente fala em hipnose, é muito importante. Eu, Roberto, eu abraço a concepção de uma forma muito, muito tranquila, porque ela dá uma margem muito grande, né? Que é você entender que hipnose é qualquer alteração de percepção subjetiva da realidade provocada pela linguagem, seja ela verbal ou não verbal. Então, todas as vezes que eu consigo mostrar para ela
um outro enfoque, e aquilo ali eletrizar e fazer com que ela entre num looping diferente, para mim a hipnose já aconteceu. E pode acontecer de uma forma muito rápida numa observação dessas. Né? Tipo, você está iluminando, achando que você está a fim de carreira, e aí, dito e feito. Ela pegou, melhorou, venceu a outra luta e foi para o UFC. Legal, né? legal. E a gente já veio preparando também, porque as pessoas veem essa coisa do UFC como algo muito corriqueiro, que é só a luta. Não, tem um circo. E eu tive a oportunidade, quando eu estava com a Priscila Pedrito em Londres, de acompanhar todo o circo do UFC, que é uma coisa muito, muito grandiosa. Você está ali no hotel, onde você tem coletiva de imprensa, você tem imprensa ali em cima o tempo inteiro, não só nacional, mas internacional. Você tem um atleta que está ali na busca, na perda de peso, já está um pouquinho mais estressado, porque ele tem que ficar no hotel, tem que perder peso, tem que treinar, tem que fazer. Então, são vários. Fica longe da família, já não pode falar para não desconcentrar. Então, você tem inúmeros fatores que fazem com que a coisa seja muito maior do que ela parece. E não só isso, porque a partir do momento que os refletores do mundo do UFC pairam sobre um lutador, isso é para mostrar para o mundo inteiro. Se o lutador não se sentir parte daquele ambiente, a gente já tem uma queda de performance. Então, o tempo inteiro, por exemplo, tanto com a Carol Rosa quanto com a Jéssica Delboni, que deve estar indo para o UFC esse ano, se Deus quiser, a preparação também foi, quando você chegar nesse ponto, onde está lá o combate, está lá o esporte espetacular, está o Globo Esporte, está a imprensa mundial, chegar em você, você já está acostumado, porque ali é o seu lugar. Você é uma atleta UFC. Já antes de estar. Então, a gente já vai preparando para não ter um baque. Muitas vezes a gente tem atleta que baixa a performance por achar que o evento é grandioso demais para ela. Entende? Então, a gente tem outras situações que são muito importantes. E faz todo sentido. Né? Eu não sei no UFC, mas em outros esportes eu imagino alguém que vai fazer uma Olimpíada, por exemplo. Sim. A pessoa treinou a vida inteira, passou a vida inteira fazendo treino todo dia pesado para chegar naquele momento e ter que performar. A pressão e o estresse sobre essa pessoa é fora do comum, né? É enorme. E aí, imagine, se essa pressão e estresse já é normal para um lutador, para um atleta que não vai ter contato e não vai ser agredido, imagina para aquele que está entrando para morrer. Entende? Então, assim, é muito interessante, é um ambiente, eu me sinto muito em casa, um ambiente maravilhoso, e principalmente o que você conhece de mentalidades naturalmente positivas. Né? As pessoas não têm noção, por exemplo, a gente tem lá o mestre Paraná, que é o líder da equipe PRVT, cara, dificilmente eu teço comentários desse gênero ou tento bajular alguém, alguma coisa parecida. Mas o jeito de pensar do cara é genial. O cara é gênio, entende? Como é que você consegue gerir tantas mulheres ao mesmo tempo? Juntas, com todos os problemas. Como é que... E você vê, volta e meia, e quase todo momento, a gente vai trocando ideias sobre o que está acontecendo, como a gente está trabalhando a mente das lutadoras, e a gente está na mesma página, pensando igual. Eu falo, Alain, foi o que eu fiz. Eu falei, pô, caramba, você é fera. Então, assim, são coisas que a pessoa também desenvolve, e é importante, muito importante, principalmente para que o profissional que entra, seja hipnoterapeuta, preparador mental, trabalhar com PNL, etc., é muito importante que você saiba se colocar no seu lugar dentro de uma equipe. Eu acho que esse é o principal. O ego tem que estar, bem magrinho, bem fininho. Porque você tem que entender que você é só mais uma peça da engrenagem. Há uma tendência de acharem que tem poderes especiais, são eles que resolvem, nada disso. Você precisa entender bem qual é a sua função dentro da equipe para você trabalhar da melhor forma com ela. Faz todo sentido. Eu estou ouvindo você falar quando você fala sobre hipnose, e a impressão que eu tenho é que você deve ter estudado com James Tripp. Você estava no curso do Tripp lá também ou não? Tava. Eu sou das antigas. Eu sou das antigas. Eu estava lá também, mas não tive oportunidade de conversar com você lá. Caramba. Que legal. Eu estava ali, os primeiros da High Brain eu fiz todos, cara. Com certeza. Todos. Valeu muito a pena aqueles cursos, realmente. Sim. E bom, a gente já sabe que nem tudo é o processo terapêutico quando a gente está usando hipnose. E existem formas que são próximas à hipnose, que buscam o mesmo resultado, mas não são hipnose.
Quando a gente vê, por exemplo, os orientais, nas lutas orientais, eles têm muitos katis, os katas, ficam fazendo uma série de movimentos repetitivos, lutas combinadas, e o objetivo disso é transformar esse movimento, esse golpe, em algo automático, né? Em algo que já é nato do próprio corpo, para que isso vire um ato reflexo. E com a hipnose, a gente pode estimular um pouco o nosso cérebro para gerar essas mesmas respostas. Você usa isso durante as suas intervenções? Como funciona? O tempo inteiro. Perfeito, Roberto. E o mais legal é que no catar você sua. No ensaio mental, não. Mentira, às vezes você até sua, mas o mais legal é que a gente pode fazer, e aí, legal, fala um pouquinho de técnica, né? Quando a gente fala em ensaio mental, é exatamente com base naquela premissa de que a sua mente não discerne, né, o que é real do que você está imaginando. Então, naquele momento, inclusive superando toda a limitação física, espacial que você tem, você consegue fazer com que o atleta treine, primeiro participe de uma luta do início até o fim, mentalizando cada parte da luta, e aí você começa a colocar o atleta em situações difíceis, atleta saindo, colocando a mentalidade de que aconteça o que acontecer, ele que vai ganhar a luta, porque o campeão a gente já sabe quem é. Então o atleta vai fazendo isso com mais tranquilidade. Então, como ele já ensaiou, e é muito interessante essa pergunta, que me dá um tremendo gancho. Inclusive com a Carol Rosa a gente teve isso. Numa luta, ela foi colocada para baixo, falou assim, Alain, ela estava muito tranquila, e numa situação aparentemente adversa, ela estava muito tranquila. Eu falei, claro, porque ela já passou pela situação e ela sabe que ela vai sair. Então, você conseguir fazer com que ela passe por tudo aquilo mentalmente, já traz uma sensação de familiaridade para a mente. Quando a pessoa chega ali, ela já vai, inclusive, mais motivada. Juntamente com isso, e a gente fazendo um paralelo justamente com os catarses que você falou, a gente tem ensaio do golpe perfeito, por exemplo. Né? A gente pega ali qual é a melhor golpe que você tem. Alan, pô, estou treinando joelhada, minha joelhada está entrando bem. Ótimo. Vamos treinar essa joelhada mentalmente para que a gente diminua o gap entre você pensar e a coisa sair. Já tem que sair normalmente. E, curiosamente, Roberto, isso já acontece normalmente, porque como a gente fala em luta, se você parou para pensar, você já está atrasado. Né? Então, tem que ser uma coisa muito percebida, sentida, e os lutadores já trazem isso com eles, são altamente... o poder de concentração deles é muito grande, de presença é muito grande, e facilita sobremaneira o nosso trabalho. Mas, assim... Pois é, então a gente o tempo inteiro trabalha muito ensaio mental, trabalha muito, por incrível que pareça, porque as pessoas acham que é uma besteira, mas a sala de controle ela funciona de uma forma maravilhosa para tudo, para controlar fome, sede, aumentar a energia, aumentar a confiança. E aí, no meio do caminho, você acaba criando outras coisas, né? Se baseando, logicamente, no que a gente tem de elementar, de fundamental, a gente vai fazendo variações. E eu acho que é isso que torna a coisa bonita, porque é muito... Roberto, eu tenho a seguinte concepção para o pessoal da hipnoterapia, da hipnose. Eu vou falar por mim, mas eu vou estender porque eu acho que para todos eu me considero um artista, porque eu pego os conceitos, mas eu faço do meu jeito. Então, essa impressão da sua identidade no seu trabalho, eu acho fundamental. Logicamente, a gente tem que se inspirar em alguém, né? Você mencionou o Tripp. Depois do curso do Tripp, a minha percepção do meu trabalho mudou completamente. Mas quando a gente começa... Lógico, alguém vai te inspirar, mas o mais importante é que você pegue os ensinamentos e, principalmente, os fundamentos das técnicas, né? E aí, assim, indico muito para que vocês leiam sobre metapadrão, sobre metapadrão, que é a grande base da PNL. Você entender de metapadrão, o que você precisa fazer, fica muito fácil você fazer o resto das coisas e fazer do seu conceito para aplicar, praticar aquilo. E aí, dentro desses estudos, você vai conseguir mesclar o que tem de bom, ousar um pouquinho. Então, para mim, e o meu trabalho me permite isso, é extremamente livre, para que eu, inclusive, ouse, né, praticar algumas coisas.
deixa eu testar isso aqui com esse atleta. O que você achou? Porra, Alan, achei muito bom. Ótimo, vou começar a aplicar para o próximo. Então, a gente vai começando. E acho que a coisa da prática traz uma diferença enorme, porque a gente tem muita teoria e a partir do momento que você não bota essa teoria, né, em ação, a coisa fica ali estérea, né? E antes de começar a trabalhar, ainda fui fazer uma mentoria lá em Londres com um cara, foi exatamente no mesmo período que houve a convenção, a convenção brasileira de Londres, né? A convenção de Londres. De Londres, Foi um pessoalzinho lá. Eu lembro de quem foi lá. Pois é. Que legal. E aí, de lá, eu estava na convenção e fazendo a mentoria com o Alan Witten, que já trabalhava com lutadores há muito tempo. Eu queria chegar pronto, já sabendo como é que eu ia trabalhar, e foi maravilhoso. Então, quando a gente começa a lidar com essas coisas, é muito bom se fazer o paralelo com o Catar, porque é exatamente isso. E aí a gente faz, através desse ensaio mental, a probabilidade do atleta se contundir é menor, é menos desgaste. Depois disso, você pode botar num relaxamento mais profundo para que ele se recupere. Então, a gente tem muitas ferramentas ali a serem utilizadas. Então, não só hipnose, PNL, muitas vezes você vai pegar ali emprestado muita coisa de outras searas para poder ajudar, aproveitar as crenças do atleta. Então, essa percepção, eu acho que é bem importante para o profissional que trabalha com esporte. Legal, faz todo sentido isso. E somente comentando um pouco mais, porque eu acho que a gente já está mais familiarizado, isso faz mais sentido. Né? Não sei quem já praticou isso, quem já jogou futebol, por exemplo. Quem está jogando futebol, imagina que a bola está vindo na sua direção, o gol está lá na frente, você pensa assim, olha, eu vou chutar lá no canto. Quando você pensa, eu vou chutar no canto, você chuta, a chance de você errar é muito maior. Porque você está tendo uma resposta consciente. A resposta consciente é uma resposta lenta. Tudo que é inconsciente é um ato automatizado. Então, é muito melhor a gente transformar um golpe, uma resposta, em algo inconsciente, do que ficar reproduzindo isso conscientemente. Eu, como músico, por exemplo, eu posso tocar um violão enquanto eu converso com alguém. Eu posso dirigir um carro enquanto eu converso com alguém. E o dirigir é um ato totalmente automatizado. Mas olha que interessante, Alan. Esses dias eu estava vendo Puxa vida... Estava falando de luta, eu esqueci o nome do cara. O Usain Bolt, né? Ele tem um treinamento onde ele tem diversas câmeras que gravam com uma capacidade de vídeo muito alta e eles fazem análise de micromovimentos musculares do pé, da perna dele enquanto eles estão correndo. Né? E você conseguir visualizar como que eu vou movimentar a minha perna, como que eu vou girar o meu corpo, como que eu vou dar esse soco. Essa pequena variação nesse automatismo nosso pode fazer toda a diferença numa luta, né? Sim, sim. Inclusive, quando a gente treina o golpe perfeito, ele é feito primeiro sendo percebido cada detalhe do corpo. E aí, para sair um golpe, a gente vai pegar desde o dedão do pé, né, como vira o pé, como fica a panturrilha. E eu quero que o atleta perceba aquilo, para que na hora que ele for lançar o golpe perfeito, tudo aquilo já funcione de uma forma sincronizado. Logicamente, se a gente tivesse essa ajuda da tecnologia, ia ajudar muito, né? Ia ajudar muito. Mas é muito curioso também, porque a gente já começou a utilizar a coisa de tenta filmar seu treino, filma o treino, assiste depois, perceba, vamos assistir junto, me fala o que está errado. Então, assim, é muito... E aí, foi legal você falar a coisa de você estar ambientado. É importante que você goste. Porque se você não gostar, você vai fazer aquilo de forma muito automática. Pode ter resultado? Pode ter resultado. Mas, além de ser extremamente enfadonho para você, talvez você não consiga dar o melhor resultado, que você pode se puxar mais, procurar coisas. E essa curiosidade, essa fome por entender outras coisas e tentar e testar, vamos ver se isso aqui funciona e testar, fazem muita diferença. Então, se você for procurar no esporte, você procure um esporte que você tenha afinidade, que já conheça ou acompanhe, que vai facilitar muito a sua entrada no meio. Legal. Alan, a gente está com uma pergunta aqui no nosso chat do Emerson de Melo Leite. Ele perguntou o seguinte: o quanto você vê de espaço da hipnoterapia no esporte? É algo que está crescendo ou ainda é pouco usado no Brasil? Vamos lá. De forma... Emerson, legal. De forma clara, quase não vejo. Por exemplo, estou falando para a luta, mas vamos lá. O que a gente tem aí de
guess, né? De desconfio. Não é o Diego Hipólito, não. O outro da argola, o Zanin, ginástica olímpica, argola. Se alguém puder ajudar, ginástica olímpica, argola. Arthur Zanetti. Arthur Zanetti. 2, alguns lutadores têm, mas parece que não divulgam. A priori, os lutadores que me mostraram que teriam, o que eu vi em termos de performance não foi lá muito bom. Terceiro, por exemplo, Verdun, na sua última luta, falou sobre ter um preparador mental onde ele ensaiava, aumentava a concentração. Ótimo. Estão começando a conhecer agora. Então, eu imagino com a pergunta se há campo. Há muito campo. Muito. O importante e aí a gente vem para coisas que não vem em cursos. 1, você tem que querer muito. 2, você tem que estar preparado para ir lá e fazer o seu trabalho na hora que você precisar. Por quê? Porque geralmente as pessoas não têm noção ainda do que é hipnose. Vão achar que você vai lá para fazer as pessoas comerem cebola achando que é maçã. E você vai ter que provar que o negócio é eficiente. Então, por mais que falem de entretenimento, não sei o quê, de alguma forma você vai ter que fazer para o cara acreditar. Né? Então, assim, uma que você precisa fazer isso. E a outra é você aprender relacionamento interpessoal. Se você for para ser a estrela, você pode nem vai. Se você for como um colaborador, entendendo e percebendo aonde você precisa agir, respeitando uma hierarquia, né, trabalhando para o resultado junto com a equipe toda, a probabilidade de você ficar é maior. O rapport que você cria com o atleta é fundamental. Não criou de cara, você não vai criar mais. Bem simples. Vai começar a falar com você, você não sabe os termos técnicos, não sabe nem o que acontece, ele não vai parar para te ensinar aquilo. Ele não tem tempo para isso, nem saco, não quer. Ele quer alguém que venha pronto e ensine. Caramba, dá para ajudar nisso? Dá. E você tem que saber um pouco mais para o atleta. Então, e para isso você tem que ter uma tremenda autoconfiança. Então, é muito importante que você já tenha praticado, já tenha se preparado. Se você fez curso, legal, mas você precisa praticar. Por exemplo, eu fui um dos caras que puxou a hipnose de rua aqui no Rio de Janeiro, que não foi, durante um tempo, era 0, a gente fez, começou a criar o negócio, timidamente, ficou um povo lá e a gente foi passando para as outras gerações. Né? Então, assim, é importante que você pratique, por quê? Porque no momento que te demandam, você tem que apresentar. Essa é a questão. Então, para quem não sabe nem o que é, você tem que me dar um motivo muito plausível para eu acreditar que isso é verdade. E aí dou um exemplo, tinha um lutador que falou, não acredito muito nisso não. Falei, vamos fazer uma experiência? E aí, de repente, você pega e fala que falei que a mão do lutador estava fechada que nem uma pedra e que ele não ia conseguir abrir a mão mais. E quando ele começou a fazer o esforço, falou, caramba, minha mão não abre. Minha mão não abre. Falei, olha só sua mente que está fazendo isso. Imagina o que ela pode fazer numa luta, cara. Caramba, pronto, acabou. Então, assim, isso você está num ambiente extremamente estressante, quando a gente está ali nos bastidores, na sala de aquecimento, é uma barulheira danada, uma tensão, está todo mundo treinando, aquecendo e tal, e você tem que conseguir manter a atenção do lutador ali com você, para ele poder estar pronto para entrar. Dor, você vai precisar manejar a dor. Atleta vive com dor. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Que legal. Atleta vive com dor. Então, cara, é muito importante que você aprenda a manejar a dor. Você não precisa ser mestre, não. Mas você precisa aprender a trabalhar com pelo menos uma analgesia, né? Então, é importante que você perceba essas coisas, porque se você acha que no esporte é só você se ligar à performance, vão te demandar muita coisa. E quanto mais cheia tiver a tua caixa de ferramenta, melhor você vai se virar. Né? Então, assim, você fazer uma anestesia, uma analgesia, é o básico. É o básico. Já tive lutador que quebrou a mão no meio do primeiro assalto, no segundo assalto, e falou assim, caramba, cadê o dispositivo para tirar dor? A própria lutadora achou o dispositivo, ganhou a luta no terceiro round, lutando com a mão quebrada. Alan nem sentia. Ótimo, tá bom. Entendeu? Então, assim,
é muito importante que o atleta, que o profissional de hipnose entenda que ele tem que estar ali com todas as ferramentas necessárias para a dor, principalmente porque o atleta vive com dor. Uhum. Dor, confiança, baixar ansiedade é o básico. Uhum. Porque todos vão ter isso. E quando a gente vai para... Falando de hipnose mesmo, você usa algum outro tipo de fenômeno, alguma resposta hipnótica, além de controle de dor, controle de ansiedade, dentro do processo de alto desempenho? Pois eu uso muito a recuperação. Eu acho que para recuperar, acho que é importante você botar o atleta bem relaxado, né? Se recuperando mesmo, é muito bom. O atleta volta novo e fala, pô, eu nem ia treinar agora o último, pô, eu estou bem, vou treinar agora o último período. Ótimo. Por exemplo, eu tive foi uma experiência que eu precisei pegar na hora, que foi muito curiosa, que o atleta precisa perder peso. Essa perda de peso é perda de água. Ele desidrata. Mas precisa desidratar em tal ponto que não comprometa a saúde, que é uma coisa, é uma linha muito tênue. Né? Mas, então, assim, o que o atleta faz? Ele vai lá, ele vai fazendo manopla, superaquece o corpo, deita, e aí a gente cobre o atleta com toalhas para que ele sue mais. E aí, em Londres, a Priscila chegou e falou para mim, Alan, a minha vontade é tirar tudo. Tipo, meio que uma coisa meio claustrofóbica. Falei, ótimo, porque dessa vez você não vai sentir isso. Legal. E aí, pois é. E aí a gente fez isso. Eu dissociei a Pedrita daquilo ali. E aí ela estava de boa numa praia, tranquila, bem. E tá lá um bando de toalha em cima. E eu olhei e falei assim, pô, ela tá super serena, tá ótima. Aí o mestre Paraná chegou próximo e falei, mestre, tudo tranquilo. Ela tá ótima ali. Aí ele olhou assim, mas ela não tá suando? E ela não tá suando. E aí, cara, eu comecei a falar, não, então agora vai aumentar. Ela tem que suar, né? Então vai aumentar a temperatura. E aí ela começou a ficar vermelha e tal, e começou a suar. Falei, cara, eu fiquei preocupado com o bem-estar dela e perdi de vista o objetivo, que é ela suar. E aí depois eu consegui ajeitar. Então, vão aparecer várias coisas que vão falar assim, Alan, dá para dar um jeito? E você tem que falar, dá. Né? Quando você sente que dá, você fala, dá. Não sei como, mas você pega as bases e com os fundamentos a gente sempre consegue se virar. Que legal, né? Então, que legal. Eu acho incrível porque essa presença, e é engraçado porque às vezes a gente se cobra muito e acha que ali você está falhando. Cara, eu nunca tinha acompanhado uma atleta durante a semana anterior à luta, que é uma fase extremamente estressante para todos, não só para o atleta, mas como para a equipe também, que tem que estar ligado o tempo inteiro, tem que saber como é que você está bem, como é que está, você está passando bem, está mal? Não, agora você vai beber água, você vai fazer. Então é uma atenção redobrada para tudo aquilo até chegar na luta e você fala assim, pô, o dia da luta é o dia sabe, é festa. A pior parte já foi. Legal, legal. Eu achei interessante você falar de fenômeno, porque eu acho muito legal, literalmente, essa aplicação fenomenológica da hipnose. Você podia fazer a pessoa suar se sentindo bem enquanto ela suava. Sim. Essa que é a graça, grande graça do transe, né? O mais legal e aí você vê, o atleta fica bem debilitado, né? Que ele fica sem comer, enquanto ele está perdendo peso, fica sem comer. E aí a primeira coisa que ele fala, cara, eu tô sem energia. E você consegue ajudar o cara a ter mais energia. Mesmo que você falando assim, Alan, parece que eu tô comendo normal. Eu falei, ótimo, vamos embora. Vamos embora. E é para isso mesmo. Então a gente vai percebendo o quanto são flexíveis os limites que colocam, né? Eu acho que toda a teoria é muito bonita, mas na prática a coisa vai aparecendo na sua frente, você precisa aprender a lidar. Então, por isso, você ter segurança dentro do processo, o que a clínica dá muito, e não só a clínica, como a hipnose de rua, a hipnose de entretenimento, acho bom a gente não ter esse tipo de experiência mesmo. Não, né? Mas você fala, não, mas não é de rua, não tem nada menor. Tudo aquilo vai te dar um know-how para os momentos que você precisar, tá lá. É interessante que eu moro em Curitiba a gente tem uma frase que a gente usa muito, né? Se você é capaz de abordar alguém na rua e hipnotizar um curitibano, cara, você hipnotiza qualquer pessoa. É bem isso. Se você for lá e conseguir hipnotizar alguém na rua, você vai hipnotizar de fato qualquer um. Né? Sim, essa confiança sim, bem com a experiência, né? Sim, Bom, Alan,
Eu estava falando de fenômeno, vou contar uma curiosidade, não sei se você já utilizou. O Milton Erickson, ele estudou muito o fenômeno da distorção temporal. Para quem está ouvindo a gente, quiser conhecer um pouco mais, tem um livro do Milton Erickson chamado Time Distortion, com o Lynn Cooper, que ele fala sobre aquele efeito que a gente tem de ir assistir um filme, e o filme passa e você não vê que o tempo passou, você está sentado na sala de aula, você olha o tempo passando e o tempo não passa. Né? A gente consegue emular esses efeitos por meio da hipnose também. Né? Bom, Perfeito. Alan, agradeço muito a sua presença, foi muito legal estar batendo esse papo com você. Muito obrigado, Roberto. Você, sempre as ordens aí, porque você precisar, a gente está aí. Muito obrigado a todos aí que acompanharam a gente. É muito legal saber que tem profissionais que estão muito interessados em estar no esporte. O que eu posso dizer para vocês é que há um mercado enorme. E eu vou aproveitar, Roberto, se você me permitir, e fazer um pedido para esses profissionais quando eles entrarem. Por favor, divulguem a hipnose clínica. O grande objetivo, lógico, eu entrei no esporte muito mais para provar um ponto de vista do que outra coisa. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é bom para a gente passar para os nossos lutadores, e lutador vai ficar melhor no UFC. E, se a americano não está usando isso, a gente vai usar. A gente estava atrasado, mas já está na hora de a gente se colocar no lugar. Mas, principalmente, quando a gente trabalha com esporte, a depender da envergadura do teu trabalho, você vai começar a ser exposto. Né? Você vai ter mídia de graça. Você não vai pagar para ter mídia. Né? Os melhores empresários do ano, o cara pedindo você pagar 5 mil para te mostrar e falar que você está fazendo. Não. E é muito legal porque é a única forma que a gente tem de prestar efetivamente um trabalho social. As pessoas desconhecem a hipnoterapia. E aí você tem pessoas que estão há anos com depressão, há anos com claustrofobia e que não têm noção do que a hipnoterapia pode fazer. Então, eu pelo menos me coloquei como um soldado para isso, para divulgar. Se vocês virem lá, tem um canal meu no YouTube, onde eu botei algumas reportagens que eu participei, algumas entrevistas, e eu sempre enalteço a hipnose clínica, porque as pessoas precisam saber, não só vai ser muito bom para a gente, mas principalmente porque a gente pode ajudar muita gente mesmo, e aproveitar essa exposição de mídia para a gente poder fazer isso. E com o esporte, vocês podem ter certeza, a exposição de mídia vem. As pessoas te ligam. Pô, vai ter uma entrevista, não sei o quê. Você pode fazer uma entrevista com a gente? Você fala, poxa, posso. E aí, várias vezes você está ali com um cara que é teu ídolo, com um cara que você acompanhava, falando, caramba, eu estou no mesmo programa que o cara, pô, que legal e tal. Então, assim, é muito importante que a gente não esqueça que há uma missão por trás. A divulgação da hipnose está muito aquém do que ela deve ser. Né? Não é só, logicamente, a gente agradece ao Alberto, agradece ao Pyong, que, nossa, né, também deu a colaboração dele e continua dando, mas principalmente todo mundo que tiver algum tipo de exposição de mídia, se cada um fizer um pouco, né, falando sobre isso, melhor. Uma coisa que aconteceu que foi muito legal, Alberto, só para não esticar, foi, depois que eu voltei de Londres, o que aconteceu? A Pedrita teve uma derrota onde ela rompeu os ligamentos do joelho, ficou muito deprimida, a ideia de que ela ia se aposentar, que não ia lutar mais. Eu trabalhei com ela durante 1 ano para não só ela se recuperar, estar bem e continuar lutando em alto nível. E, poxa, tem um site chamado MMA Junkie, cara, que foi lá e falou, o hipnoterapeuta, e lá é cultural, o hipnoterapeuta, tal, Alan Magalhães acompanhou com seus... Poxa, isso é muito legal, porque cara, é a gente divulgar a hipnoterapia. Então, é muito importante, logicamente, todo mundo está preocupado com o seu negócio, mas lembre do seguinte, quanto mais a coisa for divulgada, mais campo tiver, todo mundo ganha. Né? Então, se realmente a gente está aí de coração, e geralmente as pessoas que estão na hipnoterapia estão de coração, dediquem-se a isso, dediquem-se a não só fazerem a parte de vocês, mas também divulgarem, né, essa ferramenta maravilhosa que é a hipnose para a gente utilizar em terapia. Bom, poupou minhas palavras, legal demais, concordo 100%. A limitação, não existe concorrência nessa área, né? O que existe é a gente não alcançar as pessoas que não sabem o que é hipnose ainda, é isso que a gente tem que fazer. Pois é.
Bom, agradeço imensamente sua presença, foi muito legal estar batendo esse papo com você. Agradeço quem acompanhou a gente aqui. Se você está assistindo depois, curte esse vídeo também, compartilha isso aqui. E uma última perguntinha, Alan, quem quiser te conhecer, como que essa pessoa pode te encontrar? Ah, beleza, vamos lá. Eu sou muito atuante no Instagram. Então você vai lá no @Alan com 2 L's, A de amor, N de navio, Magalhães. E aí ali tem muita coisa, tem algumas entrevistas, tem alguns vídeos de. Eu atendo também brasileiras fora do Brasil, né? A maioria dos meus clientes não mora aqui. E tem muita coisa legal, algumas coisas de desenvolvimento pessoal que eu acho muito importante. Para que você seja um bom profissional, primeiro você precisa ser uma boa pessoa. Não adianta você estar muito munido de técnica, estudar para caramba e não se sentir capaz de chegar onde você quer. Eu acho importante você ter isso. Eu me considero muito um felizardo por estar onde eu imaginei. Eu fiz essa ponte ao futuro e me vi lá. Né? Eu me vi no UFC e estava lá. E isso não significa que eu sou bom. Não, não. Qualquer um é capaz de fazer. É importante que você procure a força que há em você para você pegar e insistir no que você quer e saber que é para você sim. Se você está em dúvida, não fique em dúvida não. É para você. Você pensou que vá lá atrás e só pare depois de chegar. Legal, muito bom. Bom, novamente, boa noite para todo mundo, gente, e até a próxima. Falou aí, gente. Boa noite.